Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é Só Começar. E o assunto de hoje é Sistema desenvolvido em VB.NET. Isso mesmo, galera. Nós vamos construir um sistema em VB.NET usando programação orientada a objetos, tá? Então, nesse sistema, assim como eu utilizei lá o sistema de milhagem para explorar diversos assuntos da programação orientada a objetos, eu vou construir com vocês um sistema em VB que é uma agenda, tá? Não é uma agenda de consulta, como nós fizemos lá no C#, sistema de agendamento de consultas, onde a gente explorou bastante lá algumas técnicas de programação como lista, né? Nós falamos também de conceitos que nós já havíamos tratado para a programação orientada a objeto no canal, mas eu vou desenvolver aqui um sistema de agenda, uma agenda mesmo, como se fosse uma agenda eletrônica, tá? E eu vou aproveitar esse sistema para desenvolver com vocês os tópicos de programação orientada a objetos para VB.NET. Nós já temos alguns vídeos aqui no canal de VB.NET utilizando aí a programação orientada a objetos, mas eu vou também fazendo aí um agrado aos VB maníacos, como eu, por exemplo, né? Eu vou também fazer um agrado aí para a galera que desenvolve em VB, para a gente trabalhar um sistema completo e também explorar mais dessa questão da orientação a objetos em VB. Como já disse a vocês, um dos objetivos do canal é usar outras linguagens, né, em comparação com o C#, por exemplo. Então, o VB, né, em breve nós vamos ter algumas coisas voltadas aí para Android, vai ter umas novidades aí, mas enfim, eu não vou entrar muito nesse mérito das novidades aqui hoje, tá? O que eu quero dizer é que eu vou construir aqui um sistema fazendo uma série de vídeos, assim como nós já fizemos outros, né, para explorar com vocês o VB.NET. Então, vamos embora. Vamos entender o que nós vamos aprontar aqui no nosso sistema. Bom, a primeira coisa é o seguinte, eu criei aqui um projetinho, né, em VB chamado Agenda, e aí a estrutura, como nós já falamos algumas vezes, é análoga do C# lá. Eu tenho aqui uma classe, que é a classe principal, que é o Program VB. Beleza? Bom, para a gente construir o nosso sistema de agenda, eu vou criar aqui uma estrutura de organização, né? Eu vou organizar a nossa construção baseada em pastas, né? Como nós já fizemos antes. Então aqui, ó, botão direito, Add New Folder. E aí eu vou criar uma pasta chamada Entities. Essa pasta Entities, ela vai guardar as nossas classes, né? As nossas entidades. Então, eu vou, por exemplo, com o botão direito, clicar na pasta Entities e vou dar um Add Class. Ele vai adicionar para a gente uma nova classe. Eu vou chamar essa classe de Agenda, tá ok? Que vai ser a nossa classe Agenda, onde nós vamos guardar os dados que nós temos. Beleza? Então vamos lá, vamos dar um add aqui. Ele vai criar essa classe para a gente. Beleza, criou a classe pública, agenda. Nós já falamos em outros momentos também aqui, inclusive na playlist de VB, que o VB ele cria, né, o bloco, essa questão aqui de bloco, né? Então tem o início, é o public class, a agenda, o end class, né? Inicia e finaliza a classe. Então, o que nós vamos ter aqui, pessoal? Vamos pensar o seguinte, ó. O que eu tenho numa agenda? A gente pode começar até criando uma agenda simples, depois nós vamos incrementando coisas nessa agenda, tá? Mas o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou, então, usar aquele snippet que nós já sabemos que é o prop tab, e ele vai criar a estrutura para a gente aqui da propriedade que eu quero. Lembrando que eu posso aproveitar aqui, ó,
essa questão. Vamos relembrar, né? O VB ele trata isso daqui como atributo, né? Então ele tem um atributo, olha, veja que ele cria o atributo como private e ele cria uma propriedade com nome análogo ao atributo, certo? E depois ele acessa os valores, ele passa, né? Ou ele pega, ou ele seta os valores do atributo para que a propriedade possa utilizá-los, né? Então olha lá, ele vai lá no atributo e utiliza isso na propriedade. Então eu vou dizer o seguinte, esse primeiro atributo nosso aqui, ele pode ser um atributo string mesmo, eu vou criá-lo como, vou colocar um underline aqui, vou falar assim, ó, ID cadastro, tá? ID cadastro, beleza. E aqui, ó, eu vou me referenciar à propriedade ID, no padrão Pascal Keys, né? ID cadastro. Então tá aqui, ó. O nosso atributo, ele é um atributo do tipo string. Na verdade, eu vou colocar um atributo inteiro aqui, tá? Vou colocar um int aqui, ó. Vou colocar um int aqui. E aí o que eu falei com vocês nos vídeos anteriores, né? O VB ele já separa aqui, ó, os tipos, os tamanhos, né? As faixas dos inteiros. Aí basta você escolher a faixa que você quer. Eu vou colocar aqui um int 16 mesmo, não tem muito problema, tá? Só que aqui eu vou ter que alterar essa galera para int 16, né? Senão não vai funcionar, beleza? Então tá aqui, nossa primeira propriedade, nosso primeiro atributo. Tá, eu vou criar um segundo atributo aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um prop tab de novo. Olha lá o que ele faz, olha, ele separa esses atributos, tá vendo? Ele separa esses atributos e aqui eu vou, novamente, eu vou colocar para vocês uma observação. Tá vendo que ele cria aqui um atributo no padrão camel case, né? A primeira é minúscula, depois as demais maiúsculas, né? E aqui, na verdade, o que a gente fez, né? Eu coloquei aqui um underline para diferenciar o atributo e a propriedade eu coloquei como Pascal Case, porque nós já vimos que se eu simplesmente fizer um ID cadastro aqui, no padrão Camel Case, ele vai dizer que a referência é ambígua, né? O nome é ambíguo. Então, se você ainda não viu a playlist aí que existe aqui no canal de VB, né, eu recomendo que você assista a playlist, até porque esse vídeo vai estar dentro da playlist, né? A nossa sequência aí do sistema agenda vai estar dentro da playlist. Então o que a gente vai ter aqui, ó? Eu vou continuar usando essa questão do underline aqui para diferenciar o atributo, né, que vai ser usado pela propriedade. Eu vou dizer aqui que tem o seguinte, esse atributo nosso aqui agora vai ser o nome. Então eu vou colocar um underline, nome. E aqui eu vou dizer o seguinte, nome. Esse atributo será do tipo string, não precisamos mexer nele. A princípio eu tenho um private dele, eu tenho um private aqui, o private ele me dá um get e um set. Eu posso setar e eu posso recuperar, certo? Então a princípio está ok. Eu vou criar aqui mais um atributo. Eu vou dar mais um espaço aqui. Vou dar um prop tab. Vou dizer o seguinte. Eu tenho um nome. Eu vou colocar aqui um sobrenome, tá? Só para a gente separar isso aqui dentro do nosso contexto. Então vou criar um sobrenome. Também vai ser string. E eu vou colocar aqui sobrenome. Então está aqui criado também em string. Então eu tenho nome, sobrenome. O que mais que nós podemos colocar aqui? Ó? Eu vou colocar aqui um outro atributo, né? Então um prop tab. Vou dizer o seguinte, ó. Endereço. Opa,
endereço vamos tirar, que aqui eu o duplo clique aqui não funcionou, então ficou endereço. E eu vou dizer o seguinte aqui também, vou pedir aqui mais um, vou falar prop tab, vou falar que isso daqui é o telefone celular, ok? Aí eu vou colocar aqui então telefone celular, beleza? Então esse cara também vai ser do tipo string. Eu vou criar aqui a telefone comercial, porque ele vai ser uma agenda, né? Então eu posso ter mais aqui opções de telefone. Então eu vou colocar aqui um telefone comercial. Ok? Aí eu vou então novamente, tá vendo como que é simples? Ele já muda, né? Então basta que a gente nomeie aqui para que ele faça as alterações que nós queremos, tá? Então eu tenho aqui endereço, telefone celular, telefone comercial. O endereço por enquanto eu vou manter só o endereço realmente para informar todo o endereço num campo só, tá? Pode ser que posteriormente a gente venha a quebrar isso, mas por enquanto eu vou manter o endereço todo em um campo só. Então, por hora, de propriedade que nós vamos ter aqui, né, de atributos para a nossa propriedade, para a nossa classe, melhor dizendo, são esses caras aqui, ó, todos que nós já criamos, beleza? Então vejam bem, gente, a gente aqui, ó, nenhuma novidade, nós estamos criando a classe com os atributos, com as propriedades. Agora eu vou pensar o seguinte, eu vou deixar aqui inclusive um comentário, né? Lembrando que o comentário no VB é um apóstrofe simples, eu vou colocar aqui construtores, porque com certeza nós vamos ter mais de um construtor, e vou dar mais um espaço aqui e vou colocar aqui métodos, beleza? Então nós sabemos que nós vamos ter construtores e vamos ter métodos aqui. Então veja bem, eu posso, se eu quiser, já de cara, usar aqui a ferramenta para gerar o construtor, né? Então a gente pode até fazer isso aqui, ó, sem problema algum, tá? Só para vocês verem que também dá para fazer. Nós já mostramos isso anteriormente. Olha só, ele inclusive marca tudo aqui, tá certo? E vamos dar um ok para ver como que ele vai fazer esse construtor para a gente. Como que ele vai criar esses construtores? Olha só, ele utiliza a questão. Deixa eu ver aqui, ele está criando dois caras, né? Ele está criando dois caras. Justamente por isso, porque eu tenho marcado, eu deixei marcado ali, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, que na hora de gerar o construtor, eu deixei marcado todos os atributos, né? Então, na verdade, não. Na verdade, eu preciso somente das propriedades. Então, olha aqui, eu vou desmarcar todo mundo e vou marcar somente as propriedades. Olha, ID cadastro, o nome, o sobrenome, o endereço, o telefone celular, o telefone comercial. Só as propriedades. E vou dar um OK. Vamos ver então agora sim, ó, tá vendo? Porque, como eu já disse a vocês, né, o VB ele encara isso de uma forma um pouco diferente, né? Ele tem essa questão que lembra bastante o Java. Você precisa ter o atributo para, né, através da propriedade, acessar aquele atributo. Então, na hora de criar o construtor, basta que você defina simplesmente o atributo. Eu até coloquei aqui, deixa eu colocar um comentário no lugar certo aqui, né? Porque ele acabou tirando isso, acabou gerando isso de uma forma um pouco diferente.
em cima aqui, né, por causa da posição do mouse, mas olha só, então os construtores estão aqui e os métodos vão vir logo em seguida, né? E perceba que eu ainda estou na classe, né? Veja, perceba que eu ainda estou dentro da estrutura da classe. Então, public class e aqui no final, end class, ok? Então, isso é muito importante para que você possa se acostumar com essa estrutura que o VB oferece, né? Então, assim, é muito comum a gente confundir, né? Pode ser até porque o próprio Visual Studio permite isso, ele permite que você construa projetos utilizando aí tanto C Sharp quanto VB no .NET, né? E você pode também ter projetos, né, misturando essas questões dentro de um único projeto. Eu posso ter módulos em VB, posso ter módulos em C Sharp, ou ainda, você pode estar na sua empresa, no seu local de trabalho, no mercado, você pode ter que tratar soluções que estejam em VB.NET e soluções que estejam em C Sharp. Então, eu acho legal, eu acho passar isso para vocês muito pertinente. Tá ok? Então, nós construímos aqui os construtores. Agora, nós temos que pensar nos métodos. Tá certo? Agora, antes de falar dos métodos em si, eu queria só falar para vocês o seguinte. Galera, como que eu faço um construtor na mão? Então veja aqui, ó. Nesse momento, por enquanto, nós temos apenas o construtor com atributos, né? com parâmetros. Construtor com parâmetros. E observa o seguinte, observa que ele usa aqui o mi, né? Ele criou mi.id cadastro, mi.nome, mi sobrenome, mi endereço. Significa que ele está dizendo, está se referenciando a esta própria classe. Então, se eu for colocar um construtor padrão aqui, né, um construtor padrão, o que eu vou fazer? Vou colocar um public aqui, beleza? Public. Aí, aquilo que eu falei com vocês, sub, que é a estrutura do VB, né? Public sub, beleza? New. Abre parênteses, fecha parênteses, beleza? O que mais que nós vamos ter que fazer aqui, ó? Um end sub. Tá aí, ó. Tá aí o nosso construtor padrão. Simplesmente isso, tá? E detalhe, né? Se nós formos fazer o construtor na mão, o construtor com argumentos na mão, né? Vai ser o que? Public sub new, passando as variáveis, os tipos, né? Assim como lá no C Sharp. Então é bem parecido, só que aqui, ó, lá nós fazemos, por exemplo, ID cadastro é igual à própria variável, né? Aqui ele utilizou o mi e tal. A gente poderia fazer uma versão desse construtor também, fazendo o seguinte, ó. Eu posso tirar isso aqui. Isso funciona? Funciona, tá? Funciona perfeitamente. Apesar que ele coloca aqui como desnecessário, né? Porque sempre que o Visual Studio colocar dessa forma aqui, significa que isso está obsoleto ou não é necessário. Então aqui, ó, se eu utilizo o mi, é a forma correta, é a forma ideal, tá? Então eu aproveitei para explorar um pouquinho mais aqui dessa questão com vocês a respeito dos construtores, propriedades da classe, tá? Então vocês vão ver que é importante vocês entenderem isso aqui. A gente mantém sempre aquele construtor padrão ali que a classe tem, né? Agora eu vou criar, por exemplo, um método. Como que eu vou criar um método aqui? O método, na verdade, ele continua sendo a mesma coisa, né? Ele é a ação que a classe executa. Então é o seguinte, pessoal, para esse vídeo não ficar muito extenso, muito longo, eu vou encerrar ele por aqui, vou dar um salvar aqui no nosso projeto, salvar tudo, tá? Eu vou, inclusive, fechar aqui o arquivo da classe,
para a gente abrir e ver novamente toda a nossa estrutura criada. Eu vou ficar por aqui até a questão dos construtores, que é muito tranquila, né? E já no próximo vídeo nós vamos criar os métodos da classe agenda, tá certo? O que essa classe agenda ela vai fazer? Bom, teoricamente nós vamos incluir, excluir, alterar, criar um novo, ou seja, nós vamos fazer um CRUDzinho, né? Um CRUD simples para esse programa, tá? Aí você me pergunta assim, Gustavo, esse projeto da agenda, ele realmente precisa ser orientado a objetos devido à simplicidade dele? Olha, o objetivo aqui é fazer vocês entenderem a programação orientada a objetos, né? Então, apesar da simplicidade, a gente vai utilizar esse conceito aqui para explorar mais coisas a respeito, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro. Forte abraço e até o próximo vídeo.